Boa tarde, pessoal. Hoje vou fazer a terceira palestra sobre a AWS, primeiros passos. Antes de eu fazer essa parte, que a gente vai tentar cobrir um pouco sobre o RDS, vou fazer um overview rapidamente do que a gente viu até agora. Primeiramente, nós começamos fazendo aquela comparação nuvem versus host, que a gente teve até um bate-papo aqui onde vocês participaram. Falando de EC2, começamos a falar sobre a ideia de instância, falando das imagens AMI, falamos em volume EBS, snapshots, os backups dos volumes EBS, falamos dos grupos de segurança, que vai ser a forma com que a gente vai configurar nossas instâncias para que elas sejam acessíveis de outros serviços, ou entre elas, ou para o mundo externo. Um exemplo disso seria o acesso remoto que a gente fez na última demonstração. Os IPs elásticos, que é como a gente vai determinar um determinado IP fixo para aquela instância e poder realocar para ela ou para outras instâncias. O par de chave, que é a forma com que a gente vai acessar aquela instância. Nós criamos aqui também um par de chave, mostramos como recuperar a senha através desse par de chave e acessar uma instância através do acesso remoto. Falamos também sobre os tipos de instância que eu posso ter. Instância on demand, que é aquela instância que eu tenho automaticamente assim que eu aloco uma nova instância no meu ambiente, sem nenhum compromisso com a Amazon, pago pela hora que eu utilizar. Instância reservada, apenas citamos o que seria instância spot. Hoje na demonstração eu vou falar um pouquinho mais também de instância reservada. E falando sobre o modelo de precificação, também deixei um espaço para a gente bater um papo mais sobre precificação. Abri um espaço para dúvidas e fiz uma demonstração sobre EC2. Um dos pontos que eu não falei, que pode ter despertado curiosidade, é como começar, né? Mostrei, já estava logado no ambiente, as pessoas me perguntaram, mas como é que cria a conta? O que é que a conta dá direito? Eu vou deixar um espaço aqui para mostrar rapidamente onde é que você faria para criar sua conta e o que é que dá direito, digamos, dessa faixa free de um ano, tá? Vou aqui no site da AWS, aws.amazon.com. Você pode acessar aqui, ó, cadastre-se. Aqui desse ambiente já está logado, deixa eu aqui com uma janela anônima. A gente vai aqui para o cadastro-se. Olha, aqui na parte do cadastro, ele pede as informações e você vai poder, daqui ele já vai abrir um formulário para que você possa preencher os dados, colocar dado de cartão de crédito e tudo mais. Deixa eu ver aqui onde é que a gente pode ver o que é coberto na faixa free. Ó. Veja os termos completos da oferta livre de uso gratuito. Ó, aqui ele vai falar o que é que está mais coberto na faixa free. Aqui ele coloca os principais serviços, mas a gente pode mostrar todos. Deixa eu expandir aqui. Ó, começando do EC2, aquela parte que eu falei, né? Da cobertura a 750 horas por mês. Fala que as instâncias do tipo T2 Micro, tanto para Linux como para Windows. S3, que é a parte de armazenamento, você vai ter 5 GB de armazenamento gratuito durante o ano. Vai ter direito a fazer 20 mil requisições para recuperar arquivo e 20 mil requisições para colocar arquivo lá dentro. Henrique, você sabe me dizer se eu ainda consigo acessar até um micro? Até um micro ainda está disponível. E ainda está na faixa free também ela. Só que hoje não vale nem a pena, porque ela não tem, uma instância tem um micro, só tem importância perguntar disso que serve para falar outro ponto. Vocês podem olhar com essa nomenclatura, por exemplo, T2 Micro, M1 Small. O que é que essa nomenclatura quer dizer? Essa daqui é como se fosse o propósito da instância. T seria um propósito mais geral, a instância mais simples que ela tem. Acho que deve ser de TIM, o menor possível. E o 2 é de qual geração ela pertence.
Você pode encontrar instância na Amazon que vai ter CC4. Pronto, é a quarta geração daquele tipo de instância CC. Ela tem um propósito específico, aquela letra inicial. No caso T, seria o tipo da instância, são a instância mais simples que a Amazon possui. E 2 é a geração. É a segunda geração das instâncias do tipo T. Tá? O que é que quando a Amazon evolui as instâncias, a Amazon tem uma política de sempre estar reduzindo o preço. Como é que ela faz essa redução de preço? Eu já vi ela reduzir o preço geral de todas as instâncias. Mas uma coisa que ela costuma fazer muito é lançar novas gerações de instância com um poder computacional melhor e com um preço menor. Ou seja, você está na sua antiga, quando você migrar, você automaticamente já tem os benefícios de ter um preço menor com um poder computacional maior. Foi o que aconteceu com as instâncias da geração T. O preço delas se manteve, mas a compensação, o poder computacional aumentou. Mas aí pela lógica é o que? Uma melhora que tem, né? Da T1 para T2? A T1 era 600 MB de memória. A T2 são 1 Mas o GB cara de memória. continua e não desativa, no caso, foi até com... Não, continua. Acho que tem só uma particularidade, né? Na T2, por exemplo, você tem que estar dentro da VPC, não é isso? A T2, ela só funciona em VPC. Aí eu nem falei sobre isso porque teria que explicar todo o contexto de VPC. Mas antes a Amazon tinha... VPC é para você ter uma rede totalmente isolada sua. Antes ela não tinha esse modelo, era chamado modelo clássico. Você alocava instância, ela tinha IP privado e IP público, mas não tinha todo esse isolamento. Quando você começou a trabalhar com instância da segunda geração, do tipo T, ela só suportava o VPC. Quem tinha o modelo antigo, o modelo clássico, precisou redesenhar um pouco a sua infra para fazer isso. Foi o que aconteceu na época de um dos nossos produtos. A gente teve que dar uma redesenhada para que eles suportassem trabalhar com VPC e aceitassem esse tipo T. A S3 está nessa faixa. Deixa eu ver aqui o do RDS, está aqui. O RDS, 750 horas, 20 GB de armazenamento, com propósito de SSD. Como eu falei para você já em uma das apresentações, o tipo do disco influencia no preço que você vai pagar. Você vai pagar por giga por mês. Se o disco SSD custa 11 centavos de dólar por giga por mês, 20 GB vai dar $2. Se for um disco magnético, vai custar metade do preço. 20 GB para backup e 10 milhões de entrada e saída. Toda operação que você faz em banco gera I/O, entrada e saída. Ela cobra até 10 milhões. E dá para quem tem um projeto pequeno, digamos assim, suporta muito bem. Tá? Você vai pagar pouquíssima coisa saindo dessa faixa. Vocês não falam. Hoje a gente usa a instância T2 micro e para banco a gente usa M3. É uma instância que já tem mais de 4 GB de memória. Para banco a gente precisa ter uma potência um pouquinho maior. Tá? Tem um sitezinho bem legal que age para... Henrique, qual a instância que eu vou utilizar? Primeiro passo é você conhecer a sua aplicação e saber o poder que ela precisa. Beleza, eu conheço. Agora eu queria dar uma olhada nos preços, para ficar um pouco mais familiar. Tem um site chamado ec2instances.info, não é nem oficial da Amazon, porque o da Amazon não é muito legal para você consultar essas informações, mas a galera criou um site alternativo que você consegue consultar bem isso e tem uma série de filtros nele. Você pode dizer, olha, me dê as instâncias que tem um mínimo de memória, mínimo de poder computacional, armazenamento. Aí aqui você tem o tipo da instância, tá aqui, para ter 2 micro. Ela tem 1 GB de memória, uma unidade de CPU, um Bushable, que esse Bushable ela acumula créditos para quando você tiver picos de processamento, ela conseguir atender sua demanda. É um conceito novo que a Amazon criou. E aqui no final você tem o preço dela. O preço dela, ele põe uma coluna nova, não tinha esse reservado, legal. Você tem o preço de 2 modelos. Quanto é que custa essa instância na plataforma Windows ou na plataforma Linux? E quanto é que custa se eu optar, eu quero fazer reserva. Eu já conheço minha filosofia de negócio e quero me comprometer a Amazon com aquela instância por 1 ano ou 3 anos, por exemplo. Quanto é que você pagaria? Se fosse uma instância Windows, você vai pagar 1,8 centavos de dólar por hora, mas você quer assumir o compromisso, cai para 1,4. Ou seja, se você assumir o compromisso, você já tem um desconto de 30%. Se o teu compromisso for maior, esse desconto ainda é maior, porque ele colocou só um tipo de reserva. Bom, isso aí foi a parte para fechar
essa cobertura inicial do EC2, tá? Agora falar um pouco de RDS. Qual seria o propósito do RDS? O propósito principal do RDS é a gente poder ter o nosso banco relacional sem precisar ter as preocupações que naturalmente nós teríamos se fôssemos administrar ele. Qual seria uma das preocupações que nós teríamos se fosse administrar ele? Backup. Primeira preocupação. Segundo, disponibilidade. Quando você tem aplicações com natureza bem crítica, você precisa desenhar um cluster de failover para que, se você tiver uma instância que ela caia, a outra assuma automaticamente. A Amazon te propõe isso como serviço. Relational Database Service. Você diz, olha, eu quero um banco dessa natureza e quero que ele tenha esse comportamento. Você pode habilitar coisas como, por exemplo, faça automaticamente backup para mim por 15 dias. Você coloca a janela de backup e automaticamente a Amazon se responsabiliza por fazer aquele backup naquela janela por 15 dias. Quanto é que ele vai te cobrar para fazer esse backup? Para fazer o backup ele não cobra nada, ele só vai cobrar pelo backup que você tem armazenado, que é o preço lá para armazenar esse snapshot. Com isso, quais são os serviços que a Amazon fornece para banco? Ela fornece para o banco SQL Server, já tem mais ou menos 3 anos que ela fornece para SQL Server. Em 2014, ou foi no final de 2013, ela implantou a possibilidade de habilitar automaticamente um cluster de failover. Não era possível antes. Quando ela habilitou, era uma coisa que era muito esperada. Ela liberou esse recurso. E o nome do recurso do cluster de failover é chamado multi-AZ, multi-zona de disponibilidade. Ter o seu banco rodando em mais de uma zona de disponibilidade. Se tiver uma catástrofe naquela, automaticamente a outra assume. Se você precisa fazer um backup do seu banco, ele vai fazer um backup no banco de réplica e deixa o outro lá rodando, valendo. Ele usa um banco, desaloca o outro, para que você não tenha penalidade de performance durante esse processo de backup. A gente sabe que quando a gente fazer um backup de um banco, geralmente a performance do banco é bastante degradada. Uma das vantagens de ter esse recurso chamado multi-AZ é isso. Eu posso configurar o multi-AZ para mim, por exemplo, questão de leitura é para um banco e questão de escrita vai ser outro? Ou não, é só questão de para subir outra instância de banco? Com o MySQL, não tenho certeza disso. Teria que dar uma olhada. Se você pode... Porque ele te passa apenas o endereço. Tá? Acredito que você não tem como dizer, olha, escreve nesse e lê nesse. Porque tu não tem os dois endereços. Ele dá um endereço só e abstrai isso para ti. Ou seja, se algum banco desse tiver algum problema, porque quer sim, quer não, por baixo dos paneles, tem um hardware para ele. Aquele hardware pode dar problema. A Amazon se propõe a substituir isso automaticamente para você. Imagina o caso contrário, não existisse o RDS, você tem a sua aplicação, quer levar para a nuvem, o que é que você faria? Criaria uma instância EC2 e colocaria um banco lá dentro e seria o responsável por essa administração. Ou seja, seria algo extremamente caótico. Você teria que fazer todo esse desenho do multi-AZ se você quiser se preocupar com redundância. Teria que fazer o cenário de backup, onde guardar esse backup. Agora, esse cenário que tu falou, eu acho que isso partiria da aplicação, não, Rodrigo? Tu está falando assim, eu vou usar se eu tenho uma espécie de que ele falou aí, um experimento aqui, né? Então, aquele banco lá, o A, eu vou usar especificamente para relatórios, alguma coisa. O outro... Não, é mais questão de leitura escrita. Você pode configurar um esquema que você diz, olha, eu vou só ler esse banco e vou só escrever nesse, para poder ser mais rápido. Questão de performance. Mas aí você define o próprio, se for o caso do SQL Server, você pode definir, né? Isso aí, em termos de X de percentual, acho que de processamento, é memória, alguma coisa assim, especificar. É porque o dele está falando, acho que chega a ser até nível de endereço mesmo. Quando todo dia que você for fazer leitura nessa aplicação, leia do banco de réplica. Por quê? Se o banco de réplica tem tudo que está no banco de escrita, ele está com as informações consolidadas. Aí eu usaria como fosse uma cabeça de leitura para escrever e uma para escrever e uma para ler. Com isso eu termino reduzindo a concorrência e, consequentemente, aumentando a performance. Outros bancos que ele possui, o MySQL e o MariaDB. O que é o MariaDB? O MariaDB é um fork que foi feito no MySQL quando a Oracle tomou de conta dele. Antes não era da Oracle, quando a Oracle tomou de conta, negada, vixe Maria, vai deixar de ser open source. Fizeram um fork no cara e levaram por conta própria. É um banco muito conhecido também, não tanto quanto o MySQL, mas ele está sendo desenvolvido em paralelo e é um cara bem maduro. A Amazon incorporou esse cara também. PostgreSQL também era a comunidade antes tinha um anseio enorme por esse cara. Tem na Amazon, já tem acho que uns 3 anos, acredito. Oracle é um dos mais antigos que tem na Amazon. E Aurora. A Aurora é a menina dos olhos da Amazon.
A Amazon colocou esse cara em produção no ano passado. Quando eles fizeram a apresentação desse cara, achei muito interessante a abordagem que eles fizeram. Eles colocaram o seguinte, não colocaram o nome dos bancos antigos, mas colocaram o seguinte: um banco que foi construído no modelo relacional nos anos 80, qual a arquitetura que ele foi utilizado? A arquitetura mais conhecida nos anos 80, num cenário que não existia nuvem. E se um banco nascesse hoje, na nuvem, como é que ele deveria ser feito? Aí eles desenharam a Aurora. O poder de processamento, a capacidade do Aurora é algo absurdo. Teria que ser uma palestra de 1 hora só para falar do que o Aurora é capaz de fazer. A engine dele é compatível com o MySQL, ou seja, se seu banco roda MySQL, tu consegue migrar para o Aurora. Esse cara aqui, o redesenho dele foi algo absurdo para ter capacidade de redundância, ter capacidade de backup sem prejudicar a performance, ter um tipo de disco chamado Elastic File System, que é um disco que a capacidade de processamento dele evolui com a medida que você pede. Se a aplicação pede PC mais performance, ele se adapta dinamicamente para atender mais performance. É fantástico. A ideia dele, a proposta dele é absurdamente fantástico. Hoje, se tu migrar o post-doc do SQL Server para ele, não vai sentir de cara melhor. Com certeza. Com certeza, certeza total. Eles fizeram vários benchmarks comparando o MySQL com a Aurora. É impressionante, só para ilustrar mais alguma informação. O MySQL, quando tem poucos registros que eu falo é 10 mil, 100 mil. E o Aurora, com a mesma quantidade de registros, eles se comportam parecido. À medida que o MySQL vai aumentando a quantidade de registros e a quantidade de transações no benchmark que eles fizeram, ele vai degradando a performance. O Aurora vai melhorando a performance. Ele vai na contramão do que a gente imagina de performance. Ele não degrada de jeito nenhum, ele vai se adaptando com o que a tua aplicação precisa. É algo espetacular. E preço? É muito mais caro? É mais barato. Esse cara, agora a diferença. Esse cara, ele já começa, a primeira versão dele, o primeiro tipo de instância, já é uma instância com 15 GB de memória. O preço dela, de 15 GB de memória, custa 31 centavos de dólar. Uma instância que a gente usa, por exemplo, que é com 4 GB de memória SQL Server, a gente paga mais de 37. Acho que é 42 que a gente paga. Ou seja, com muito mais memória, com poder computacional absurdo e é mais barato. O preço dele proporcionando no MySQL, eu acho que ainda é mais barato consegue ser mais barato que o MySQL com a mesma quantidade de poder de processamento. Acho que as primeiras instâncias dele é a instância R3. Então a gente pode dar uma pesada com mais calma sobre ele. Sobre esse overview, pessoal, você tem alguma dúvida? Depois eu vou dar uma passadinha rápida para mostrar o painel do RDS. Tranquilo? Acho que seria válido tu anotar aí para fazer depois mais explicações sobre o Aurora, uma palestra sobre. Show, beleza. Então vou colocar aqui no ponto. Então aqui eu vou fazer uma demonstraçãozinha rápida sobre o RDS. Vou deixar aqui pelo menos para vocês o dashboard, como é que eu criaria uma instância, como é que eu faço para acessar essa instância que eu configurei, esse serviço. Bom, já tinha mostrado para vocês, a gente já se logando na Amazon, quando a gente trabalhou com EC2, tá? Estou logado na minha conta, estou trabalhando na região da Califórnia, é uma região que a gente não tem nada, tá? Só deixo para assinar de teste. Aqui previamente já tinha criado um banco com SQL Server Express, discutido ele SQL Server Express, deu o nome para aquela instância, ela já está ok, deixei ela aqui só para que a gente possa se conectar para ver ela funcionando. Mas antes disso, aqui já está criado. Para criar vai demorar 20 a 30 minutos, não tem esse tempo. Então foi o que eu fiz, eu deixei uma pronta e vou mostrar como é que eu criaria uma, tá? Primeiro, logado na minha conta, aqui em serviços, aqui eu já mostro o histórico, que é os últimos serviços que eu acesso, mas provavelmente quem está acessando pela primeira vez não vai ter essa opção, mas você pode vir para cá, Database, RDS, aqui são todos os serviços relacionados à banca. Temos aqui 5 serviços, vamos aqui para o RDS. Instâncias, Launch, DB Instance. Ó, aqui quando eu vou para Launch DB Instance, ele mostra os bancos que eu tenho à disposição para rodar. MariaDB, MySQL, PostgreSQL, Oracle e SQL Server. Henrique, cadê o Aurora? Tá com conversa, não tem Aurora aí não. Aqui ele explica, é porque eu fechei já a janela.
Aquele disse que nessa região, na Califórnia, não tem aurora. Só em algumas regiões. É um serviço que saiu recentemente, está com menos de um ano, e eles vão liberando aos poucos nas regiões. Mas na Virgínia já tem. E na Europa também já tem, na Ásia também. Vou criar aqui, por exemplo, o SQL Server. Tem várias famílias do SQL Server. Tem o versão Express, versão Web, Standard Edition e Enterprise Edition. Para quem conhece o SQL Server sabe que tem diferença entre cada uma delas. A principal diferença básica do Express para as demais é que o Express não tem o SQL Server Agent. Contrapartida, é uma versão free, de licença, termina sendo mais barata. Então vou criar aqui no Express, vou dizer que a licença é incluída. Aqui, se você tiver licença de banco, você pode trazer ela, para você ter uma redução no seu custo. E aqui os tipos de instância. Como é a licença Express, os tipos da instância também são mais limitados. Ó, daqui a instância que o Luiz falou, ó, tem um micro, só um dado de processamento e 650 de memória. Não dá para fazer nada. Dá para você alocar e ter raiva. T2 micro, T2 small, T2 médio e M1 small. Para quem quer começar, T2 micro já dá para brincar. Aqui na faixa fria falou que eu tinha acesso a 20 GB de memória, SSD, tá aí os 20 GB. E aqui vou dar um nome, vou chamar aqui o nome para minha instância, DB teste 2, username, user teste 2, a senha, user teste 2 e user teste 2. Next. Aqui ele vai perguntar se esse banco vai ser publicamente acessível. Essa informação é importantíssima. Se ele é publicamente acessível, ele vai respeitar as regras dos grupos de segurança que eu determino. Se eu não colocar, ele só vai ser acessado dentro da minha infra. Se eu quiser de alguma forma acessar esse banco, eu tenho que colocar esse cara como publicamente acessível. Posso escolher a minha VPC padrão. Por hora a gente não vai falar do VPC, que é um escopo bem maior. E aqui importantíssimo, ó. Período de retenção do backup. Aqui você vai dizer quantos dias ele vai guardar o seu backup. Você pode dizer desde nenhum dia até 35 dias. Eu pago por isso? Paga. Você vai pagar só pelo backup armazenado. Se não me engano, são 10 centavos de dólar por giga de backup armazenado. Com isso, você também, por tabela, ganha a opção de você restaurar o seu banco. Além desses backups full, a Amazon faz o backup por minuto. Se você quiser restaurar o teu banco, cara, aconteceu uma merda no meu banco às 16 horas de hoje. Então eu vou lá 15h59 e volto o banco para esse horário. Tá? Ela consegue dar essa precisão. Beleza, vou deixar o padrão 7 dias. E como eu não estou trabalhando com multi-AZ aqui, estou trabalhando com uma instância bem simples, eu posso determinar a janela do backup para que ela aconteça de madrugada. Eu não quero penalizar nem um pouco a performance da minha aplicação. Vou dizer que ela vai acontecer 6 horas da manhã no TC, vai dar 3 horas da manhã aqui no horário local. Eu só quero que ela dure meia hora. Janela de manutenção. Eu posso escolher também para que serve a janela de manutenção. Imagine que você precisou modificar algum recurso no seu banco. Modificar a senha, modificar algum grupo de segurança. Para isso, eu posso determinar que essas mudanças acontecem na janela de manutenção. Tu falou aí, ele está definindo o horário de backup e agora essa duração é que eu não entendi. Porque se o cara tiver fazendo backup aí, ele vai abortar no meio? Não, ele vai alocar mais performance para que conclua naquele tempo. Ou seja, com isso aqui vai terminar mais rápido, mas em compensação o comprometimento da instância vai ser maior. Ele vai engargalar mais, digamos assim. O mínimo que ele dá, deixa inclusive é meia hora. Tá? Janela de manutenção, como eu falei, você fez mudança nesse banco, mas não é comum você modificar o tipo de instância de um banco, sair do poder de processamento baixo para o mais alto e querer que aplique imediato, até porque sua aplicação está em produção. Aí você pode agendar para que essas mudanças aconteçam em janelas de manutenção. Eu quero que a janela de manutenção, é tanto que só deixa que seja semanal. Vai acontecer sexta-feira, 6 horas do TC, e também eu quero que dure meia hora. Tá, tem que estar colidindo. A janela de manutenção não pode ser a mesma janela de backup. Ele só tem meia hora para fazer tudo e ele não dá conta. Pronto, poder rodar a instância, ele já vai começar a criar. Diz, você já pode ver sua instância sendo criada.
E aqui, ó, ele já mostra uma instância criando, a outra instância já está criada. Como o nosso tempo está curto, vou mostrar só a gente acessando essa instância. Mostrar rapidamente aqui as opções de monitoramento que a gente tem. Ó. A gente tem como monitorar a CPU, tem como monitorar a memória, armazenamento, leitura de IOPS, entrada e saída por segundo, escritas por segundo e swap. Aí tem outros indicadores como QDEP e outras informações mais aprofundadas que ele pode abordar em outro momento. Em Healy, tu já tem uma instância aí. Como é que eu acesso ela? Bom, como eu disse que ela é publicamente acessível, eu preciso apenas determinar o grupo de segurança dela. Deixa eu ver aqui qual é o grupo de segurança que ela está. Ó, Security Group. Default, a gente pode ir lá no Security Group e dizer que eu quero que meu IP acesse esse cara. Ó, a entrada, eu quero que seja acessível além da porta 3389 que a gente configurou na última apresentação, eu quero também a porta do SQL Server esteja disponível para meu IP. Bom, então com isso, vou trazer o banco para cá, vou dar conectar. A gente vai aqui no RDS e pegar as informações para se conectar. Ó, tá aqui o endpoint para acessar. O usuário que eu coloquei foi user test, com a mesma senha. Use teste 2, não? Não, user test 2 foi na segunda conta. Preciso colocar a porta na porta. Seria uma vírgula se você precisasse de porta específica. Aí só depende da internet agora para a conexão. E a configuração só precisaria disso. Aqui agora é só questionar a internet, tá? Mas o grupo de segurança estando disponível e liberando IP já é suficiente. Ou seja, aqui é só a internet para a conexão funcionar. Então, pessoal, para a próxima apresentação vai ficar faltando, deixa eu ver aqui o que é que ficou faltando. Vai ficar faltando falar só do S3, tá? S3 dá para entrar explorada bacana. E ver algum ponto que tenha faltado dessa que vocês queiram que a gente explore melhor. Beleza? É isso.